Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de PHP intermediário e ainda trabalhando com os arrays, nós vamos aprender hoje a usar laços de repetições dentro desses arrays, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui o meu array de nomes, ok? E se eu quiser imprimir na tela todos os valores que estão contidos aqui dentro desse array, eu vou ter que colocar um echo variável nomes e colocar a posição que cada um desses nomes está, né? Ficaria algo assim, né? Echo variável nomes, ok? Posição 0, que é a primeira posição. Ponto, só para pular a linha vamos colocar um BR, tá? E na frente ponto e vírgula, certo? Como eu tenho aqui, descontando essa variável que recebeu n, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos, então nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, contando com o primeiro 6. E iríamos trocar aqui, certo? Vamos executar, né? Aí, iria aparecer todos aqueles nomes que nós colocamos, né? Só que pensa bem, aqui eu tenho 6 posições e já me deu um grande trabalho para exibir esses dados, né? Tem uma forma mais fácil da gente fazer isso? Tem, usando os laços de repetição, né? Os loops. Vamos começar aprendendo como que nós faríamos isso usando o for, tá? Então eu vou comentar tudo isso aqui, ok? E vamos aqui embaixo colocar o for. O for ele ficaria da seguinte forma: for, abro e fecho parênteses, vou colocar a minha variável contadora, que eu vou colocar aqui no caso o i, certo? E ela vai se iniciar em 0, ok? Porque a nossa primeira posição aqui é o 0, tudo bem? Essa variável i, que é a nossa contador, enquanto ela for menor ou igual a 5, que é a nossa última posição, ela vai receber mais, ok? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que cada vez que ela passar dentro desse for, então o que vai acontecer? Ela passou aqui, a primeira vez que ela passar, ela vai passar em 0, certo? Quando ela passar esse laço, ela vai voltar aqui e vai passar em 1. E isso até que o índice aqui do i seja menor ou igual a 5, certo? Chegou no 5, ele vai parar essa repetição, tá? Mas o que vai acontecer durante essa repetição? Nós vamos imprimir. Então, echo variável nomes, ok? Abro e fecho os colchetes e vou colocar aqui dentro a minha variável contadora, que é i, né? E, da mesma forma que nós fizemos ali em cima, vamos colocar um BR só para pular a linha, tá? Chega no final dessa expressão, ponto e vírgula, tá? Note aqui o seguinte: a primeira vez que esse i passar, ele vai passar com o valor 0. Então ele vai jogar aqui para mim o valor 0 e vai retornar o primeiro nome, que de 0 era o João, ok? Na segunda vez que esse i passar, ele vai passar com o valor 1. E isso ele vai fazer até chegar no valor 5. Vamos salvar e ver o que vai acontecer? Ah lá, ele apareceu os mesmos nomes, né? Não mudou nada. Por quê? Porque o meu contador está funcionando perfeitamente. Agora olha só, aqui eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de código para fazer esse efeito. Enquanto aqui eu posso fazer tudo isso em uma única linha, né? Essa questão dos laços de repetição a gente vai usar muito quando a gente estiver trabalhando com banco de dados, tá? Porque em banco de dados a gente precisa fazer algumas consultas, de puxar alguns valores, alguns elementos, e os laços de repetições e os arrays são corriqueiros no uso aí do banco de dados, tá? E se eu quiser adicionar mais índices? No caso aqui, o meu array aqui, ele tinha 6 índices, né? Então nós colocamos aqui que de 0 a 5 ele ia imprimir. Mas e se no caso viesse mais índices, né? No caso que nós falamos agora com o banco de dados, sempre está entrando novos índices. Como é que nós fazemos? Nós não podemos ficar presos aqui a um tamanho. Nós temos que deixar esse loop ser tão grande quanto o nosso array. Para isso nós temos uma função que se chama count, que ela faz o quê? Que ela conta o tamanho do meu array, né? Vamos só comentar essa linha, tá? E embaixo vamos só colocar assim, ó, um echo
count e a variável nomes, né? Vamos salvar e vamos atualizar. Aqui ele fala que tem 7 posições. Por que tem 7 posições? Porque nós temos o n aqui que nós não usamos no laço de repetição anterior, não é verdade? Então ele está contando certinho. Então esse count ele vai contar certinho o tamanho do meu array, igual lá nós aprendemos com a vardump e com a printr, ok? Mas como que eu posso usar o count dentro de um laço de repetição? É simples, ó. Nós fazemos o seguinte: vamos comentar essa linha do way2count e vamos fazer a mesma expressão que nós fizemos aqui em cima, ó. Vou copiar ela e vou colar aqui abaixo. For variável i igual a 0, enquanto a variável i for menor que o count da variável nomes, né? Enquanto ele for menor que a contagem da variável nomes, o i vai receber mais, ok? E agora o loop irá imprimir os resultados, né? Vamos salvar e ver? Ah lá, ele só deu um erro aqui pra gente, na linha 67. O que é esse erro? É porque aqui, ó, nós colocamos um índice com string e ele não vai conseguir contar aquele índice e imprimir, né? Vamos salvar agora e vamos atualizar. E o outro erro nosso aqui é que é o seguinte: nós colocamos aqui que quando a variável contador for menor ou igual a um count da variável nomes, né? Lembra lá do count da variável nomes? Vamos colocar ele aqui, ó, e vamos salvar para ver. O contador dele é 6, não é? E nós olhando aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 arquivos mesmo. Por que eu não posso deixar dessa maneira, menor ou igual? Porque eu não tenho o índice 6. Então ele dá esse erro avisando para mim que o índice 6 está vazio. Não é um erro fatal, é uma notícia, né, informando que não tem nada ali na posição 6. Então como que nós fazemos para solucionar isso? Nós tiramos o igual e deixamos só o menor, enquanto o nosso contador for menor do que o count da variável nomes, né? Então vamos salvar e vamos atualizar e agora vai aparecer perfeitamente aqui, tá? Então, gente, tem que prestar bastante atenção quando a gente está programando, porque às vezes a gente para e fica horas e horas perdendo tempo por causa de um sinal, né? Então sempre procure usar printr, o vardump que nós aprendemos e um count, né? Porque eles vão ajudar a gente a ver aonde que nós estamos errando. Por exemplo, aqui a hora que nós jogamos o count, nós vimos que ele estava retornando 6 posições e o índice do nosso array começava em 0. Então ele tinha 6 posições, mas a última posição nossa era o 5, né? Então prestar bastante atenção nisso e sempre usar essas funções que o PHP disponibiliza para a gente poder fazer essa depuração do código, né? Poder ver o que está acontecendo de errado ali, tudo bem? Mas e se nós, ao invés de trabalhar com o for, nós quiséssemos trabalhar com o while, né? Vamos ver como é que ficaria? Vamos criar algumas novas variáveis, né? Vamos criar uma variável aqui que eu vou chamar ela de fim, tá? E esse fim vai receber o valor 10, tá? Vamos criar o nosso contador, que ele vai se iniciar em 0, tudo bem? E vamos criar a nossa variável array, que irá receber um array, ok? Tá, declaramos as 3 variáveis que nós vamos usar para usar o loop de while, tá? E com o while nós vamos inserir dados dentro do array, né? Como que nós vamos fazer isso? Nós escrevemos assim, while, ok? Abre e fecha parênteses, variável fim for maior que o nosso contador, ok? O que eu estou dizendo aqui? Enquanto a nossa variável fim for maior que a nossa variável contador, ele vai fazer o seguinte, abre e fecha chaves, ok? A nossa variável array irá receber o contador. Para que fique bem claro, vamos concatenar aqui e vamos colocar o nosso contador aqui no final, tá? E depois que ele passar disso, o nosso contador irá receber mais um, ok? Então o que eu estou dizendo aqui? Que toda vez que a minha variável contador ela passar por esse laço de repetição, né, ela vai criar um índice dentro do meu array. Por isso que eu deixei o meu array vazio aqui,
tá? E depois ela vai receber mais um, ok? Vamos salvar e vamos, só para podermos enxergar de uma forma rápida, vamos colocar um print R aqui com a nossa variável array, ok? Ponto e vírgula no final, vamos salvar e vamos atualizar. Aí, vamos só exibir o nosso código fonte. Note que é o seguinte, que ele criou um array de 10 posições, né? Por quê? Porque o nosso fim era em 10, começando em 0, terminando em 9. E olha lá o contador nosso. Toda vez que ele passou, ele recebeu ali um número, né? De 0 a 9. Então, gente, isso também vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar quando a gente estiver com o banco de dados, né? Mas o importante é a gente notar isso, que no nosso array os índices foram criados automaticamente, tá joia? Bom, gente, essa aula está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e na próxima aula nós vamos começar a trabalhar com funções, tá bom? Gostou do vídeo? Curte, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!